Boa noite a todos. É com muita alegria que eu cheguei neste momento para complementar este capítulo da terceira aparição, que tanto bem tem me feito, que tanta alegria no meu coração por Deus ter me dado um homem como este escritor que trouxe para mim como um ser humano conseguir chegar e aprender o caminho da salvação. E eu poderia ter deixado isso para outra época, com mais experiência, mas fui impulsionado por uma força maior do que a minha. E hoje me sinto realizado com todo o que Deus tem me dado e eu poder ter passado essa história em consideração a esse escritor que, além de escritor católico, uma pessoa cheia do Espírito Santo. E hoje, com muita honra, eu vou finalizar esse capítulo onde eu conheço ele como a palma da minha mão, mas fui impulsionado a transmitir ele para as pessoas que mais próximo de mim têm me acompanhado, tido paciência com as minhas dificuldades de apresentá-lo, mas espero que com a ajuda de Deus faça muito bem a todos. Quase sempre é assim, murmurou o frade. Os infelizes heresiarcas acabam por ser joguete de alguma profetisa que lhes infunde a mais súbtil e diabólica das tentações. O desejo de convertê-la por amor, com isso pretende enganar a Deus. Mas como diz o texto santo, acaso Deus tem necessidade da vossa mentira? Ao ouvir isto, Voltaire retorceu-se de dor e pronunciou em latim uma frase bíblica: Mentita et iniquita sibi. A iniquidade enganou-se a si mesma. E acrescentou com amargura extrema: se compreendesse o quanto eu sofro ao pronunciar esse texto, que poderia escrever-se no pedestral de todas as minhas estátuas. O mentir a si mesmo é uma forma da obstinação e do orgulho, comentou o frade. Mas diz-me, que alívio sente ao falar? Acaso posso falar de alívio quando sigo a minha natureza atual? Mas é certo que o não segui-la resultaria para mim mais insuportável dentro do insuportável. Sou e serei eternamente como uma pedra ardente ou como um bólide. Não me alivia o vento infernal que me zune aos ouvidos quando percorro os espaços infinitos, mas eu me retorceria de tortura se me detivesse ainda, mesmo o visitar-te, amando de Deus, causa-me horror. Por quê? Porque a mim, habitante infeliz da eternidade, isso me põe em contato com o tempo que deixei correr, perversa e estupidamente. Um só minuto quisera eu agora dos 2.522.888.000 de minutos de que dispui desde que tive o uso de razão até o instante em que morri. E por que cita o número? Porque a cada instante, como um avarento que conta as suas moedas, eu conto este tesouro de minutos que dilapidei com desditosa prodigalidade.
Como com um só desse, eu teria tido o bastante para mudar o rumo da minha eternidade. Ao dizer isto, a sombra soltou um longo gemido que penetrou a medula do frade, à maneira de um ácido mordente e gelado. Não gemas assim, produzem-me um mal horrível. Posso fazer algo por ti? Voltaire guardou silêncio um momento e depois disse: lá do inferno, Epulão clama para que o ouvisse seus irmãos. A minha condição é incomparavelmente pior pela natureza das minhas culpas, que foram principalmente pecado contra o espírito. Não posso desejar nenhum bem a quem quer que seja, porém só o mal. Para mim só há uma esperança, que é uma contradição da minha natureza. Qual é? Dado que a minha pena cresça com cada alma que se perda por minha culpa, só tenho uma esperança, a de que se realize a ordem do anticristo, que mandou destruir todas as bibliotecas do seu império, como Herodes mandou matar todos os meninos por ódio de um só. O anticristo quer destruir as escrituras e todas as letras dela que há nos livros. Teus livros perecerão, mas a tua doutrina viverá e continuará secando em suas frontes a água viva do batismo cristão. Ia Voltaire explicar aquela contradição que no seu ódio a Cristo lhe fazia desejar que o mundo continuasse renegando a Cristo e ao mesmo tempo temer que aumentasse as almas perdidas pelos seus livros. Mas alguma coisa devia ter ocorrido no outro extremo do mundo, da qual ele recebeu instantânea notícia, pois se perturbou e se calou por alguns minutos, depois disse: neste momento acaba de marcar-se com o número do anticristo o último dos viventes que faltava. Já não restam senão os assinalados com o sinal do Cordeiro, que não prevaricarão. Vão começar as perseguições até a grande batalha. E que sucederá então? Virá o Filho do Homem, e com o hálito da sua boca matará o homem da perdição. E desde este momento nos infernos haverá quem inveje as minhas torturas, porque serão imensamente menores do que a dele. Isso na tua eterna morada e no mundo onde ainda há tempo, não mais haverá tempo. Aparecerá nas nuvens o Cristo, e todos vós, os que para a felicidade vossa haveis perseverado, levantai-vos-ei nos ares para ir ao encontro do Filho do Homem, e o mundo entrará nos esplendores do reino de Deus. Infeliz de mim, que já tenho a eternidade em minhas veias, e nem um só minuto do que vós, mortais, desprezais como grão de pó. Eu daria toda a minha glória por um grão desse pó de ouro que é o tempo. Com isto desapareceu a sua dolorosíssima figura, e Frei Plácido ficou pensando se pela terceira vez teria sonhado aquilo. Evidente era que a Terra sofrera um cataclisma cosmogônico e que se aproximavam os últimos dias do século, e depois deles o reino de Deus, em que, quais segadores divinos, os anjos atariam em feixes o bom trigo e queimaria a cisanha. Mas isto não sucederia senão depois dos 3 anos e meio que o anticristo reinaria. Então ouvisse-ia nos céus
a voz de um anjo que congregaria todas as aves do mundo. Vinde e congregai-vos para a ceia grande de Deus, para comerdes carne de reses, e carnes de tribunos, e carne de cavalos, e dos seus ginetes, e carne de todos, livres e escravos, e de pequenos e grandes. Se era verdade que o Papa tinha morrido e que Roma fora destruída, ele devia partir para Jerusalém, onde se restauraria a igreja, preparando-se com os últimos papas para o advento do Supremo Juiz, que renovaria todas as coisas. Entremente sentia-se morrer de fome e de sede, mas chegou a tempo o irmão Panfilho, que tinha achado uma fonte viva nas gretas do alcantilado. Para mim, meus amigos, a fonte viva achada nas gretas do alcantilado é este livro que está nas minhas mãos, e eu espero que seja ele e que nós possamos realmente chegar na caminhada para Jerusalém juntos. Nas gretas do alcantilado havia também ali marisco em abundância. Foram os dois procurando o seu caminho por entre as pedras, à luz das estrelas desconhecidas, e beberam e saciaram-se. E então Frei Plácido informou a seu companheiro que eles iam partir para Jerusalém. Com que rumo, padre? Deus nos inspirará. Puseram-se a andar pela praia, e com admiração de ambos, que se julgavam sóis, como num deserto, viam que apareciam muita gente. Olha que alegria, né? Como se brotasse das areias ou das rochas. E reunia-se a eles, e sabendo que eles iam para Jerusalém, acompanhava-os. Ao cabo de umas horas, em que marchavam com um vigor desconhecido, algo assim como uma vocação profunda, já não era um pequeno grupo, porém uma verdadeira multidão, muitos deles de feições evidentemente judia. Isto fez Frei Plácido compreender que pela pregação de Enoque e de Elias, ou por misteriosas inspirações do Espírito, haviam começado a conversão em massa de Israel. Encheu-se de alegria e em alta voz, e como quem atira ao ar um tesouro, começou a pregoar as passagens proféticas que anunciavam o próximo advento de Cristo para pacificar o mundo e para reinar com os que creram nele. Eu vou dar um ponto para concluir o capítulo e agradecer a Deus por este momento.